Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil. Gostaria de pedir desculpa pelos 2 minutos de atraso, nós tivemos um pequeno problema técnico que já foi resolvido, mas podemos começar então. Então, antes de conversarmos sobre o webinar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ILSE. Então, o International Life Science Institute, o ILSE, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalham em conjunto em um ambiente neutro, sobre os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE ele está presente em todo o mundo, é uma organização sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. A sede fica em Washington, nos Estados Unidos. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos um impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades que são desenvolvidas dentro do Instituto devem estar de acordo com um desses objetivos. Gostaria de pedir que se cadastrasse pelo nosso site, esse é o QR Code, então vocês podem agora mesmo baixar o cadastro, né, acessar o site com o cadastro, e fazendo o cadastro vocês têm como baixar todas as atividades, as publicações que nós temos de forma gratuita. E também começar a receber todas as atividades que nós desenvolvemos. Peço também que nos sigam no LinkedIn e no Facebook. E, para começar, então, o webinar de hoje, nós vamos falar sobre biotecnologia na agricultura brasileira, histórico e segurança. O bloco 1, então, panorama geral, cenário mundial, biotecnologia na agricultura e saúde, Dr. Gustavo Belchior, e cenário brasileiro, agricultura brasileira e aplicação de biotecnologia, o Dr. Alexandre Nepomuceno. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram liberdade para preparar suas conferências. Algumas informações gerais. Então, vocês podem utilizar o chat, que está aqui do lado, né? Perguntas, aqui em perguntas, no seu lado direito, e podem fazer as perguntas por aqui. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Falando um pouquinho sobre os coordenadores, a Deise Capalbo é uma das coordenadoras do evento de hoje. Ela é pesquisadora da Embrapa em Meio Ambiente e Jaguariúna desde 1985, é engenheira de alimentos com mestrado e doutorado em bioengenharia pela Unicamp, possui experiência na área de microbiologia industrial aplicada ao controle biológico de pragas, tendo coordenado diversos projetos de pesquisa e programas de cooperação internacional nesse tema. Nos últimos 20 anos, participou da regulação e avaliação de riscos de OGM sob biossegurança em fóruns nacionais e internacionais, tendo trabalhado também com a capacitação, comunicação da ciência e percepção pública da ciência e dos OGMs. É membro do ILSE Brasil desde 2009, coordenadora científica da Força Tarefa em Biotecnologia desde 2017 e membro do Conselho Científico de Administração do ILSE Brasil desde 2015 e da diretoria desde o ano passado. A outra coordenadora é a Sara Kadri. Sara é jornalista e gerente de comunicação e relações institucionais da Futuragene, subsidiária de biotecnologia da Suzano. Sua experiência inclui os processos de comunicação institucional, gestão da reputação organizacional, relacionamento com stakeholders e questões relacionadas à sustentabilidade. Na Futuragene, participou ativamente do processo de aprovação regulatória para uso comercial do primeiro eucalipto geneticamente modificado no mundo. Sara é graduada em Comunicação Social pela PUC Campinas, possui especialização em Marketing Organizacional pela Unicamp e cursou MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, deixo agora a palavra com as coordenadoras que vão fazer a apresentação dos palestrantes. Agradeço a todos pela presença
e que todos tenhamos um ótimo webinar. Obrigada. Obrigada, Flávia, pela introdução. Boa tarde a todos. E agora eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, o Dr. Alexandre Nepomuceno. O Dr. Alexandre é agrônomo e mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Molecular Biology and Plant Physiology pela University of Arkansas, pós-doutorado no Japan International Research Center for Agricultural Sciences, no Japão. Desde 1990, é pesquisador da Embrapa e ele é presidente do portfólio de biotecnologia avançada aplicada ao agronegócio. É membro do comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Biologia Sintética, é membro titular do comitê assessor do Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia. Desde abril de 2018, representa o Brasil nas reuniões da OECD nos grupos de discussão Safety of Novel Foods and Feeds e Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology. Tem experiência na área de fisiologia vegetal, biologia molecular, engenharia genética e edição de genomas, sistemas CRISPR, tolerância seca, obtenção e caracterização de plantas geneticamente modificadas e biossegurança de OGMs. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite para estar aqui com a gente nesse encontro hoje. E eu gostaria de informar que, devido a um outro compromisso que o doutor Alexandre tem, ele terá que sair um pouco antes do nosso encontro, ele ficará com a gente até quase 18 horas. Então, eu vou passar a palavra agora para ele fazer a apresentação dele. Mas antes de nos deixar, nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas perguntas a ele. Então, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas no chat. Doutor Alexandre, por favor, fique à vontade. Sara, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora do Wilson por nos convidar e trazer aqui algumas ideias. Já peço desculpas, realmente eu tenho um evento, a Embrapa está lançando uma nova tecnologia. Nós teremos ali uma live com a presença da ministra, então já vou ter que estar lá representando a Embrapa Soja. Mas o que nós vamos falar hoje aqui é um pouquinho desse histórico, né, da biotecnologia na agricultura brasileira. Vocês estão vendo meus slides? Sim? Sim. Estão vendo um gráfico? Sim. Então, esse gráfico aí, ele mostra a produtividade no Brasil nas 4 últimas décadas, né? Mostrando que nós tivemos um aumento de produção de mais de 600%, com um aumento de área que não chegou a 200%. Isso quer dizer que foi usado altos níveis tecnológicos, né? Os transgênicos tiveram um papel importante nesse desenvolvimento, mas não só os transgênicos, né? Todo o uso do no-tillage, que é o plantio direto, o manejo integrado de pragas, o melhoramento clássico, o manejo do solo. Os transgênicos facilitaram muitas coisas, como, por exemplo, o plantio direto. Seria muito difícil nós atingirmos no Brasil os níveis de plantio direto que nós temos hoje, né, que chega a 60%, sem, por exemplo, o uso das plantas com resistência a herbicidas, né? No plantio direto, você preserva a água no solo, você preserva nutrientes, você mantém o sequestro de carbono, e isso é uma coisa muito importante nessa era que todo mundo cobra do Brasil, a sustentabilidade, né? Eu adoro mostrar essa foto lá fora, né? O pessoal colhendo soja, e atrás o pessoal já vindo plantando milho, né? Então, um lugar nenhum no mundo se consegue fazer isso, então o mundo olha para o Brasil como o celeiro do mundo, e cada vez mais isso é verdade. Hoje, nós somos aí o segundo maior produtor de transgênicos, atrás dos Estados Unidos, né? Em torno aí de 90% de adoção aqui no Brasil. Na soja, praticamente quase toda a soja nossa é transgênica. Tem uns 10% de nicho no mercado aí que não utiliza tecnologia, no milho uns 80% e no algodão uns 80%, né? Então, até os anos 90, até toda a biodiversidade que se usava, a diversidade, na verdade, que se obtinha nos cultivos, vinha do melhoramento clássico, vinha pela utilização de estratégias como irradiar sementes e causar mutações ou fazer fusões de protoplasto. Depois, na década de 90, né, em 1998, na verdade em 94, nos Estados Unidos, entrou o primeiro tomate transgênico e depois entrou a soja RR e veio todo esse histórico que a gente vai estar falando um pouquinho aqui no Brasil. Acho que o Gustavo vai falar a nível de mundial, eu vou falar um pouquinho a nível de Brasil, né? E agora a gente está falando muito das New Breeding Technologies. Eu vou estar...
Alô? Alô? Alô, estamos te ouvindo, doutor. Acho que estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ah, desculpe, eu ouvi alguma coisa no computador aqui. Vamos voltar lá. Então, eu vou falar um pouquinho de toda essa nova tecnologia que está chegando aí, que não vai tirar o lugar do transgênico, mas ela democratiza um pouquinho o uso da biotecnologia na agricultura. Eu vou explicar por quê. Porque teve toda essa paranoia, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas o que se criou em cima de uma tecnologia tão importante quanto os transgênicos, que já vinha sendo utilizada na indústria e na medicina, né? Se a gente for ver, toda a insulina consumida praticamente no mundo, no Brasil com certeza, é geneticamente modificada, é transgênica, né? As vacinas, né? As vacinas agora contra o Covid, das 4 que estão sendo testadas no Brasil, 3 são geneticamente modificadas. Inclusive, eu participei da discussão antes de sair da CTNBio, meu 8º mandato encerrou agora em agosto. Nós ainda discutimos 2 vacinas lá que são acho que é de Oxford e a outra eu não lembro. A chinesa, ela é vírus inativado. Mas é um exemplo que as vacinas que o Butantan bota no Brasil há décadas, a maior parte delas, como hepatite B, né, são geneticamente modificadas, ninguém falava. E eu gosto de mostrar sempre esse exemplo aqui de um transgênico que não tem nada a ver com agricultura, é um transgênico onde eles botaram suítes moleculares. Esse é um trabalho da universidade uma universidade na Dinamarca, tem um trabalho de um brasileiro também da Universidade de Colorado, desenvolvendo plantas desse tipo, onde você bota suítes moleculares que, na presença de nitrito, que são gases que são volatilizados nesse tipo de explosivo, minas terrestre é um exemplo, na presença desse gás, a planta muda de cor. Então, você tem uma chance de identificar naquele local que tem uma mina, né? É uma ferramenta importante, não vai solucionar todos os problemas que nós temos nesses países que passaram por guerras, mas é uma tecnologia que mostra que a transgenia é uma ferramenta muito importante em várias áreas, né? Eu botei entre parênteses aqui o vilão, né? Foi a soja RR, que entrou no mercado americano em 96, na Argentina em 97 e no Brasil em 98. Só que foi barrado por uma decisão da Justiça na época, após uma solicitação de liminar do IDEC, do IBAMA e do Greenpeace, né? Eu botei vilão, mas na verdade não é. Uma baita, uma tecnologia, continua importante, viabilizou em larga escala o plantio direto no Brasil, se trocou vários herbicidas muito mais danosos ao meio ambiente, com uma degradação muito mais longa, com níveis de toxicidade muito maior para um herbicida que é mais, entre aspas, né, porque é sim uma substância tóxica, mas é um herbicida com nível de toxicidade muito mais baixo. Importante para as questões de meio ambiente, contato do produtor e assim por diante. Por causa dessa polêmica no Brasil, nós ficamos aí praticamente 7 anos sem usar a tecnologia. Nosso produtor não pôde usar tecnologias como o BT, a própria soja RR, começou a entrar ilegal no sul do Brasil, vindo da Argentina, que adotou em larga escala desde o início, né? E começou a entrar legal, com variedades não adaptadas, trazendo novas doenças. Nesses anos aí, que foram praticamente 6 anos, quase 7 anos, não se investiu, não se criou know-how no Brasil, né? Não existiu editais de CNPq para o FINEP para se trabalhar com isso, e um preço que a gente paga um pouco ainda hoje, né? E se concentrou só em grandes commodities, como nos outros países, né? Por causa de toda essa polêmica, né? Como o milho, a soja e o algodão. Havia um conflito entre a lei de biossegurança antiga e as leis ambientais do Brasil da época. Foi aí que veio a lei de biossegurança, em 2005, né? Que estabeleceu outros parâmetros, criando aí a CTNBio, criando as CEIBIOS, que são as Comissões Internas de Biossegurança. No Brasil, você tem que ter CNPJ, diferente dos Estados Unidos, do Canadá, onde um indivíduo pode até fazer biotecnologia em casa, né? No Brasil, você tem que ter uma instituição que se responsabilize. Elas preparam as propostas, né? São parte de todo o arcabouço da lei de biossegurança, e aí foi criada a CTNBio. Eu fui membro aí por 8 anos, né? Foi um grande aprendizado para mim, pessoal e profissional. E acima da CTNBio foi criado o Conselho Nacional de Biossegurança, que são 11 ministros de Estado que avaliam questões econômicas e sociais, eles não avaliam questões técnicas, né? Esse conselho só se reuniu 4 vezes desde que foi lançada a lei de biossegurança. Eu participei, por coincidência, em 4 dessas reuniões.
porque como eu era representante do MAPA na CTN-Bio, eu assessorei o ministro Reinaldo Stefanes em algumas dessas reuniões que ocorreram para a liberação dos primeiros milhos transgênicos no Brasil. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para dizer que são 27 pesquisadores indicados pelas instituições de pesquisa no Brasil, todos têm que ter doutorado, então vocês têm pessoas altamente especializadas olhando questões de biossegurança, né? A CTN-Bio aí fez várias resoluções normativas, né? Essas aí inclusive estão desatualizadas. Nós temos a resolução número 8, ela foi muito flexibilizada agora, tem facilitado muito a vida das empresas que trabalham com biotecnologia no Brasil, né? A número 5, que era para liberação comercial, também foi revisada. Eu peço desculpas que eu esqueci de atualizar esse slide. E nós temos essa, que é a resolução normativa, que trata justamente da questão de edição de genomas, alinhando o Brasil a todos os países das Américas, né? A países como a Austrália, como a Argentina. Eu vou falar mais detalhes sobre isso, né? Nós temos hoje no Brasil aí mais de 150 organismos geneticamente modificados liberados, é um dos países que mais tem o uso dessa tecnologia na agricultura. A soja RR, eu já falei, eu não vou entrar muito em detalhes, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, né? Se pegou um gene de uma bactéria, se botou na soja, ela faz um loop na rota metabólica de produção de alguns aminoácidos aromáticos, que na planta normal, o herbicida glifosato inibia a enzima principal que faz esses aminoácidos. Se pegou o mesmo gene, com algumas mudanças na sua estrutura de uma bactéria, da Agrobacterium tumefaciens, e hoje nós temos aí a soja RR. Também nós temos plantas que foram liberadas no Brasil com resistência a glufosinato de amônia. Nós aqui da Embrapa temos várias variedades que estão aí em processo de desregulamentação em teste com essa característica que facilita muito a vida do produtor, principalmente agora que foi proibido no Brasil o uso do herbicida Paraquat, que é um herbicida muito mais tóxico, né? E não vai ser permitido se utilizar nos próximos anos. E aí você tem alternativas como esse aí com resistência ao GEMBAR. E várias outras classes de herbicidas, como os FOPs, o 2,4-D, dicamba, o isoxafrutol, que é um nome difícil de falar, mas são herbicidas que colocados em plantas facilitam muito o manejo das lavouras brasileiras, tá? O famoso BT, infelizmente, por 7 anos, os nossos produtores, eu sempre comento, da minha casa até Embrapa Soja em Londrina, né, são mais ou menos 26 quilômetros, eu faço isso todo dia. E nós plantamos muito milho aqui, milho safrinha, né? E eu via, durante esse período de 7 anos, aplicações de inseticida. Quando nós liberamos as primeiras plantas transgênicas resistentes a BT, na CTN-Bio, foi assim muito claro, numa questão de 2, 3 anos, houve uma diminuição tremenda no uso de inseticidas na lavoura, né? Porque as plantas BT, como você sabe, você pega uma toxina que uma bactéria produz, que já era usada há décadas, desde a década de 40 na agricultura, só que agora a ciência sequenciou o gene da bactéria, clonou isso em soja, em milho, em algodão e faz a planta também produzir essa toxina, que é inerte para seres humanos. Nós não temos receptores para absorver essa proteína, só os insetos têm. E os países como os Estados Unidos, a China, baixou muito as aplicações, principalmente na cultura do algodão, diminuindo a intoxicação de produtores, né? A Argentina, aqui do lado, usou todo esse tempo, e nós, o Brasil, durante 7 anos, por causa dessa polêmica toda, infelizmente, tivemos impactos ambientais, custos de lavoura, exposição dos nossos produtores a esses produtos químicos, que são importantes, são usados, têm a sua importância, mas se a gente puder diminuir com esse tipo de tecnologia, é muito importante. Tá? Depois veio a soja intacta, que combina aí a resistência a glifosato com resistência a BT. A Embrapa, até hoje, por causa da polêmica, não conseguiu botar no mercado um feijão extremamente interessante, né? Uma tecnologia feita nacionalmente, que esse vírus do mosaico dourado é um vírus que ataca as produções de feijão, principalmente de Minas Gerais para cima, e pode dizimar uma lavoura. 2 cientistas da Embrapa, o Francisco Aragão e o Josias, né, o Dr. Josias, lá da Embrapa Feijão, desenvolveram, usando a tecnologia do RNA interferente, um feijão que fica imune ao ataque. Você reduz tremendamente as aplicações de inseticidas, praticamente zero, onde você tem um feijão que tem uma pequena sequência do vírus, que você já encontra na planta, só que faz um tipo de vacina, entre aspas, né, na planta, e ela fica praticamente imune ao ataque do mosaico dourado. Infelizmente, até hoje, e por causa da polêmica, questões de rotulagem, infelizmente não entrou no mercado.
mas foi liberado para a CTN-Bio. Eucaliptos, o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo, de fibra curta, né? E é uma tecnologia extremamente importante, houveram várias liberações no Brasil, está sendo plantado no Brasil esses eucaliptos, né, com diferentes características, resistência herbicida, com uma velocidade maior, por exemplo, esse com o evento H412 é um eucaliptus, que você consegue ter a mesma formação de volume de madeira em 5 anos ao invés de 7. Então, é uma tecnologia muito interessante, sustentável, porque você pode ter um aproveitamento da sua área muito melhor. São coisas que a CTN-Bio, que o Brasil liberou. Eu vou falar um exemplo animal, porque o Brasil foi um dos primeiros países, na verdade, acho que foi o primeiro ou segundo a liberar um mosquito transgênico, né? As mortes de dengue no Brasil, problemas com chikungunya, né? E Zika, vocês não precisam falar, e o Brasil liberou esse mosquito produzido, quando ele é produzido em larga escala, é um mosquito que tem um gene que faz o mosquito macho ficar macho estéreo, você libera ele no meio ambiente. Várias cidades aqui no Brasil, Piracicaba foi um exemplo, adotaram essa tecnologia, e esse mosquito disputa com um mosquito selvagem, e quando ele fecunda a fêmea coloca ovos que não são férteis, e isso é muito importante. Nas cidades que adotaram, a redução foi drástica, né, na questão dessas doenças, né? Mas por causa dessa polêmica, esse é um artigo publicado pelo pessoal da Bayer agora, né, antiga Monsanto, que mostra os custos de produção de um transgênico para colocar no mercado. Estava em torno de 130 milhões de dólares para botar uma commodity como uma soja. Um feijão pode ser um pouco mais barato, mas por causa de toda essa polêmica, cada país criou uma regra. E criou uma regra, muitas vezes, com exigências meio absurdas, né? Aqui a lei de biossegurança brasileira, é uma das leis que mais tem sido, entre aspas, copiada no bom sentido, né? Inclusive agora vou dar uma palestra para o governo da Turquia, a pedido do governo americano, né, para mostrar como é a legislação de biossegurança do Brasil. Tanto a que regulamenta os transgênicos, né, que permite, sim, que a gente use a tecnologia, mas também como essa nova tecnologia dos organismos editados, né? Mas as tecnologias evoluem. E a lei de biossegurança brasileira foi sábia em deixar um artigo dizendo que a CTN-Bio tem a missão de acompanhar a evolução tecnológica, científica e propor regras de biossegurança, né, que permitam a manutenção da biossegurança, mas também a evolução tecnológica do país. E aí apareceu a tal técnica de edição de genoma, que é uma coisa que já se trabalhava desde final da década de 80. Eu, coincidentemente, estava nos Estados Unidos numa missão chamada LabEx da Embrapa, trabalhando com a tecnologia Talens, do lado do laboratório da Jennifer Doudna e da Jennifer Doudna, porque o Manuel Capetier fica acho que eu esqueci agora o país dela. Mas essas duas cientistas, como você sabe, ganharam o prêmio Nobel outro dia. Nós estávamos trabalhando para editar um gene em soja, nos custou $10 mil e quase 4 meses para fazer todo o trabalho para editar usando Talens. Quando a gente ouviu falar do tal de CRISPR, fomos conversar com o pessoal, adotamos a tecnologia e gastamos $400, em 8 dias fizemos a mesma coisa que nos levou $10 mil e praticamente 4 meses. Por isso todo mundo está falando de edição de genoma agora, por isso que elas ganharam o prêmio Nobel, porque é uma técnica muito mais rápida, muito mais precisa, muito mais barata. Claro que tem seus gargalos, tem algumas questões técnicas, mas é uma tecnologia extremamente interessante e o Brasil, assim como a transgenia, tem que adotar. Elas ganharam aí o prêmio Nobel agora, né, no início de outubro. Eu não vou entrar em detalhes, mas a grande discussão no mundo, você pode usar CRISPR para fazer um transgênico, ou você pode usar CRISPR para fazer uma mutação que imite a natureza, como os sistemas SDN1, que vem de Site Direct Nuclease. Você corta o DNA, a célula tenta corrigir, quando ela corrige, muitas vezes ela quebra os códons, né, o código de leitura. Então, um códon que era uma sequência qualquer, ela muda essa sequência quando repõe, né, que os códons são lidos de 3 em 3 para corresponder a cada aminoácido. Se tu quebra esse código de leitura, você muda o aminoácido, aquela proteína deixa de existir. O planeta Terra, toda a evolução que nós tivemos nas plantas e nos animais, nas plantas, que foi 2 bilhões de anos, desde quando surgiram as primeiras plantas, a base da evolução é isso. O que a gente faz hoje com edição de genoma CRISPR é simplesmente imitar isso que a natureza já faz, só que com todo esse conhecimento da genética.
Sistemas SDN2 é quando você abre o DNA e você coloca um DNA modelo. A discussão no mundo toda hoje, eu tenho participado dessas discussões, está em cima de quando você usa esse DNA da mesma espécie ou de uma outra espécie afastada. Por exemplo, se eu usar um DNA de BT, aqui vai ser transgênico. Mas se eu usar um DNA de soja em soja, pelo menos no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, vai ser considerado como não transgênico. Mas muitos países estão discutindo isso nesse momento. A CTNBio fez essa resolução normativa 16, que regulamenta isso aqui no Brasil, e está alinhado, como vocês podem ver aqui nesse mapa do mundo, em verde, são os países que têm uma regulamentação muito similar à nossa, das Américas, né? E se você for ver, nós produzimos aqui nas Américas praticamente 80% do grão que alimenta o planeta, né? Então, eu tenho participado dessas reuniões na OECD, a gente já questionou, porque houve uma decisão da Corte de Justiça que considerou tudo que mexe com engenharia genética é transgênico, né? Mas desconsiderou, por exemplo, que plantas irradiadas, que é feito desde a década de 40, existem mais de 2.000 variedades de plantas que estão no mercado, utilizando esse tipo de tecnologia, não foram consideradas. E se você comparar uma planta irradiada, que causa mutação em todo o genoma, com uma planta editada, que imita muitas vezes uma mutação natural, que é muito mais pontual, né, que tem todo um conhecimento genético, isso, sinceramente, a própria comunidade científica europeia está questionando e está fazendo pressão junto à União Europeia, né, à Corte de Justiça, para mudar isso. A China, quem hoje mais publica e mais patenteia, entra com pedidos de patente com tecnologias de edição de genoma. Eles têm uma CTNBio, que eu já participei de várias reuniões, inclusive lá, já estive lá várias vezes, e é uma comissão assim, bem mais complexa que a CTNBio, por exemplo, são 70 e poucos membros, tem membros cientistas e membros do Partido Comunista, políticos, né? Então vocês não se sabe ainda para onde que a China vai ir nessa questão. Aqui no Brasil, o primeiro organismo foi uma levedura, inclusive eu e a doutora Patrícia Fernandes fomos os pareceristas, uma levedura feita por uma startup belgo-brasileira, o presidente é brasileiro. Eles pegaram genes de Saccharomyces cerevisiae, que produz saquê, a bebida, né, famosa japonesa, e transferiram, usando CRISPR, no sistema SDN2, para Saccharomyces cerevisiae usada a fermentação de caldo de cana, né, de cana para a produção de álcool e açúcar. Nós analisamos e dissemos que eles poderiam ter cruzado essas leveduras, demoraria mais tempo, com menos precisão, poderiam ter irradiado, ter a sorte dessas sequências terem surgido lá, e não deveria ser considerado um organismo transgênico, não foi considerado. Imediatamente a empresa já começou a distribuir em usinas no Brasil inteiro. Essa levedura aumenta em 1% a produção de álcool, que é um mundo, né? E permitiu aí que rapidamente a tecnologia tenha sido adotada no Brasil. Essa vaca, alguns animais, como a raça Angus, não tem chifres, né? Se identificou no DNA onde é que está essa mutação e se transferiu usando CRISPR para vacas holandesas e se fez vacas holandesas sem chifre, que é extremamente importante na produção de leite, né? Para proteger o tratador e assim por diante, né? Mas nesse caso houve uma retirada porque nós identificamos sequências de DNA exógeno aqui. A mesma empresa agora está entrando com um pedido para uso com CRISPR e provavelmente vai ser avaliado para CTNBio em breve. Então, esse evento não foi liberado, não foi considerado uma vaca convencional. Um exemplo clássico de plantas é esse milho com altos níveis de amilopectina. Se usou CRISPRs para reduzir os níveis de amilose. Normalmente um grão de milho tem 25% de amilose, 75% de amilopectina. Grãos com 100% de amilopectina é muito interessante para a indústria de alimentos, para fazer cola, para fazer papel, né? Então já existe essa mutação no gene da alfa-amilose, na natureza já se conhece. O que a ciência fez foi pegar CRISPRs, se utilizou e se deletou esse gene da alfa-amilose, se fez uma mutação, né, de tipo SDN1, e em híbridos de alta produtividade. Então, você tem agora um milho de alta produtividade com 100% de amilopectina, né? Foi interessante porque a Argentina já tinha considerado esse milho não transgênico e o Brasil estava debatendo se ia considerar transgênico ou não transgênico. Então, imagina se nós não tivéssemos legislação
e quisesse fazer que nem a Europa e dissesse que esse milho era transgênico, nosso produtor ia ter que segregar, rotular, ter um alto custo, e aqui, passando a fronteira, os argentinos iam estar com uma tecnologia sem todo esse custo. O Brasil e a Argentina tem... Desculpa interromper. 5 minutos? Exatamente, obrigada. Já estou encerrando. Esse peixe editado, você sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de carne de peixe. A tilápia é exótica do Brasil, né? Se identificou numa raça, essa mutação que ocorre nessa raça Belgian Blue, de bovinos, é natural, já existe, é uma mutação no miostatina. Quando ocorre essa mutação, há uma sobreprodução de camadas de músculo e aumenta em torno de 20% a produção de carne, né? Segundo meus colegas da área veterinária. Se estudando essa mutação, usando CRISPR, se conseguiu fazer um peixe editado que já foi autorizado tanto pelo governo argentino quanto brasileiro como um organismo não geneticamente modificado, uma tilápia com maior produção de carne, né? Isso está sendo feito em outras espécies, como suínos. Isso aí são trabalhos dos americanos e dos chineses. No Brasil, a Embrapa está trabalhando com isso também. Mas só para vocês terem uma ideia, o salmão, que era transgênico, desenvolvido pela empresa Aquabound, por ter sido transgênico, demorou 25 anos para entrar no mercado e está sendo consumido agora sem nenhum risco à saúde humana e ambiental. Essa polêmica toda elevou os custos para colocar no mercado e limitou a poucas espécies o uso da biotecnologia. Então, a transgenia é uma tecnologia importante, vai continuar sendo, né? Infelizmente, pelos custos, poucos vão estar fazendo. Nós estamos consumindo há mais de 20 anos, nunca trouxe nenhum impacto à saúde humana, animal e ao meio ambiente, que é considerável. Pelo contrário, né? O exemplo das plantas BT são um exemplo que mostra isso aí. A gente tem que cuidar com essas novas tecnologias para não mistificá-las, como foi feito pelo transgênico. Esse filme Rampage, alguns de vocês devem ter visto, que eles dizem que CRISPR gera esses monstros aqui. Vocês assistam depois, não tenho tempo para detalhar. E muitas tecnologias têm questões assim que muitas éticas, né? Algumas pessoas podem considerar, fazer uma tilápia que produz mais carne, né? Não sei, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, cada um tem os seus conceitos éticos. São tecnologias importantes para toda a sociedade brasileira, mundial. Tem sim que ser feita com cuidado. Eu sempre falo, né? Posso usar radiação para fazer uma bomba atômica, eu posso usar radiação para curar câncer. A gente tem que usar com sabedoria. E usar o princípio da precaução com sabedoria. Não como se quis usar com os transgênicos, né? Se nós formos usar o princípio da precaução como muitos queriam com os transgênicos do mundo afora e alguns grupos aqui no Brasil, o homem estaria vivendo nas cavernas até hoje, porque estaria com medo que teria possivelmente um tigre ali esperando na saída, né? Teria medo de atravessar a rua, porque podia vir um avião e cair, que às vezes questionavam coisas absurdas com relação a transgênicos, né? E a ética é uma coisa assim que evolui, né? Eu me lembro, eu tinha 12 anos com a Louise Brown, nasceu, foi o primeiro bebê de proveta no mundo, né, em 78, e foi muito polêmico. Eu me lembro, as religiões, a igreja, muitas partes da sociedade, e hoje bebê de proveta é uma coisa mais normal, né? Ainda tem curso, nem todo mundo consegue fazer, que é outra questão, se nós vamos debater aqui outras questões, mas eu quero mostrar que as tecnologias e a própria sociedade, ela evolui com o tempo, tá? Na Embrapa, rapidamente, a gente tem vários projetos, não tem tempo para detalhar em edição de genoma e transgenia, né? Aí, doutora Fátima, doutor Hugo em cana, doutora Fátima em cana e soja. Eu não vou ter tempo em feijão, né? Porque nós não conseguimos botar um feijão transgênico no mercado, mas a gente espera que coloque um feijão com algumas mutações interessantes para o produtor. Então, nós estamos trabalhando aí, doutor Josias, que foi o mesmo lá do feijão transgênico, né? E a doutora Rosana. Doutor Hugo, com cana. E eu encerro por aqui, pessoal, que realmente eu tenho uma outra reunião, mas eu tenho tempinho aí para perguntas ainda. Eu ainda tenho uns 20 minutos, 10 minutos, se vocês quiserem. E eu sempre encerro com essa frase, né? Meditai se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes, né? Isso vale muito para o Brasil. E quem falou isso foi Oswaldo Cruz. E assim, o nome dele está muito em evidência, porque no início do século passado ele forçou, e a gente está debatendo toda essa questão, vacina, não vacina, vai ser obrigatório ou não a questão do Covid, né? E ele, na época, obrigou o pessoal a ser vacinado contra a febre amarela, e foi um ganho tremendo para a sociedade da época, né? Eu encerro aqui, agradeço e fico à disposição de vocês.
Muito obrigada, doutora Alexandre. Agradeço em nome de todos nós pela excelente apresentação e por compartilhar conosco esse panorama tão amplo e tão rico sobre a transgenia e as diversas aplicações nas mais diferentes áreas. Nós temos algumas perguntas aqui, e a primeira que eu gostaria de direcionar ao senhor é como o senhor enxerga o futuro da transgenia no Brasil e no mundo? O que nós podemos esperar de novidade nessa área? Tem muita coisa que você não consegue, pelo menos ainda hoje, fazer com a edição de genoma, né? A edição de genoma, ela democratizou um pouco. Você está vendo muitas startups abrindo na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Inclusive, a semana que vem vai ter um curso organizado por nós sobre CRISPR, eles vão falar um pouquinho disso. A transgenia é e vai continuar sendo uma tecnologia extremamente importante, né? Por exemplo, pegar um gene de uma bactéria, tipo BT, e botar numa soja, e para reduzir a aplicação de inseticida, que é isso que a gente quer, né? Facilitar o manejo, e dificilmente você vai conseguir isso com uma tecnologia tipo de edição de genoma, né? Com essa intenção, né? Tu pode até usar a edição de genoma para jogar esse gene no local correto no genoma, pode ter mais eficiência, etc. Mas a transgenia vai continuar sendo importante, infelizmente, por causa dessa polêmica toda, né? Vocês devem estar acompanhando o debate. Nós tivemos há poucos dias a audiência pública para fazer o primeiro trigo transgênico para tolerância seca, que vai ser extremamente importante, seria, na minha opinião, né? Trazer isso para o Brasil, foi desenvolvido na Argentina. A Embrapa está levando o trigo, tropicalizando o trigo, e de repente ter trigos que tenham tolerância seca seria muito interessante. Mas quem viu a audiência pública é uma questão muito polêmica, porque por uma série de razões. Eu acho que a maior parte é desconhecimento das pessoas, né? Tu vai ter que ter rótulos aqui no Brasil, então eu até brinco, vai comprar o pãozinho lá na padaria e vai ter que ter aquele triângulo, que sinceramente eu acho que não devia ter, com a letra T, que assusta, né? Muitas pessoas não sabem o que é, mas se entrasse, teoricamente, ia ter que ter isso. Então o debate está muito em volta disso. Mas o produtor perde, a sociedade perde, porque a gente poderia estar trazendo variedades que seriam mais adaptadas a áreas mais secas, como o próprio cerrado, né? A maior parte do trigo que está sendo produzido lá é com irrigação. Então, uma tecnologia como essa poderia, de repente, reduzir o uso de água, né? Mas, assim, ó, infelizmente, está ficando na mão de poucas empresas, né? Empresas que investem nessa tecnologia, tem que ter, sim, um retorno de royalties. Eu só queria ver mais empresas brasileiras também fazendo isso. Mas respeitamos aí toda a tecnologia desenvolvida por quem investe em ciência e tecnologia. Resumindo, sim, transgênico vai continuar importante, mas a edição de genoma cada vez mais também vai ter sua importância. Muito bom. Doutor Alexandre, chegou mais uma pergunta aqui. A questão é a seguinte: o cenário agrícola brasileiro sempre tem gerado muitas expectativas positivas, como você bem colocou, e o histórico é de crescimento, né? Isso vale para o grande e para o pequeno produtor. Você poderia dizer alguma coisa sobre como a biotecnologia está sendo vista e utilizada, ou qual é a expectativa do pequeno produtor? Porque o grande parece que está mais aí na mídia, né? E o pequeno? Olha, bom, interessante, falando de transgenia, né, eu falei, se mistificou muito, né, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, naquele período que entrou ilegal, foram os que mais usaram, os pequenos produtores, foram os que mais usaram a tecnologia dos transgênicos, né. A Embrapa tem feito um trabalho bastante grande em informar o que é a tecnologia, como ela é segura, os ganhos que pode trazer. Na transgenia, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Embrapa Soja, um trabalho aí de 15 anos meu, em parceria com o governo japonês. Nós introduzimos genes de tolerância seca em soja. Vocês estão vendo aí o que a gente está passando agora, principalmente aqui no sul, está atrasando muito o plantio, porque nós estamos aí há meses com muito pouca chuva. Então, você tem materiais mais adaptados, que nós temos, só que com transgenia seria excelente. Só que o custo de botar isso no mercado é extremamente grande. No caso da soja, né, eu vou ter que desregulamentar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, e o custo vai lá em cima. Então, ou a gente faz isso em parceria, a gente está fazendo com uma empresa privada, ou a gente não consegue primeiro no setor público. Eu estou falando isso porque aí tu aumenta o custo de uma tecnologia dessa, que não deveria aumentar, e limita o uso pelo pequeno produtor, que talvez fosse o mais beneficiado.
né? E tem vários exemplos, por exemplo, culturas de uva, de frutos, né, que poderiam usar transgenia, né? E agora está todo mundo indo para a questão de edição de genoma por causa daquilo que eu falei. Você poderia ter tecnologias muito interessantes, né, para reduzir a aplicação de defensivos agrícolas, né, aumentar a qualidade de sabor. Né? Tem vários trabalhos feitos com transgenia, só que muitos deles acabaram ficando na prateleira no artigo científico por causa disso. A Embrapa faz um trabalho muito grande de divulgar isso em todos os níveis, né? Do grande ao médio ao pequeno produtor. Trabalhamos muito com as cooperativas aqui em todo o Brasil, né? O Paraná que tem um celeiro muito grande de cooperativas, então tem muito pequeno produtor que é apaixonado pelas essas tecnologias de resistência a insetos, resistência a herbicida, tem soja com qualidade de óleo aí, né? Foi liberada uma soja com tolerância seca também, da mesma empresa que fez o milho com tolerância seca, né? Liberaram só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ainda estão tentando liberar na Europa, né? Porque é transgênico. Mas não sei se eu respondi, Deise, a tua pergunta, mas é uma pena que se polemizou tanto, uma coisa que já se usava na indústria, na medicina a gente injeta transgênico, mas se polemizou de um jeito que, né, infelizmente, se limitou a poucas culturas e poucos grupos podem fazer, e aí acaba limitando aí o uso por todo mundo, né? Doutor, eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor, que acabamos de receber aqui. Como resolver a grande resistência aos alimentos transgênicos na Europa? Com essa pergunta é difícil. Eu acho que tem muita desinformação. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, puxa vida, ele concorreu inclusive ao Oscar como melhor documentário. Eu fui no pré-lançamento dele em São Paulo, inclusive me chamaram para debater. Foi até o CIB que me chamou. Eu esqueci o nome, puxa. Se eu lembrar, eu mando aí para o Wilson, vocês divulgam. Mas ele conta toda a história dos transgênicos no mundo, desde o mamão nos Estados Unidos, o grande jogo de interesse que teve. Eu não estou dizendo que, né, houve um jogo de interesse de tanto quem domina a tecnologia, quanto gente que perdeu dinheiro com a tecnologia. Por exemplo, soja RR. Da noite para o dia, na Argentina, você passa a usar uma tecnologia que antes, na cultura da soja, que antes você usava o herbicida A, B, C, D, né? Z, e da noite para o dia você passa a usar só um. Né? O que aconteceu com essas outras moléculas herbicidas? Né? Foram ser vendidas aonde? Nesses 7 anos que o Brasil ficou sem poder usar de forma legal, né, a tecnologia. Né? Então, houve um jogo de interesses. Esse filme mostra muito pessoas de cadeias de produção de alimentos orgânicos que estavam recebendo dinheiro. Né? Eu estou falando que o filme fala, tá? Eles mostram dados. Doutor, é o Food Evolution? Esse é mesmo. Food Evolution. Food Evolution. Assistam. No YouTube eu acho que tem Food Evolution. Ele conta os dois lados da moeda, é bem interessante. Aí no final, assim, ele acaba indo mais para o lado científico e mostrando aquilo que eu acabei de falar, que são mais de 20 anos que se usa na agricultura, na medicina, na indústria, né? Na medicina mais de 20 anos, e nunca se identificou um dano ao meio ambiente, à saúde humana, né? Aos animais, e que fosse alguma coisa considerável. Pelo contrário. Se eu vou falar em vacina, são milhões, de repente até bilhões de vidas salvas, né? Na agricultura, tudo aquilo que eu falei, de preservação do meio ambiente, permitir o plantio direto, que preserva a água, sequestra carbono, né? Redução de inseticidas com os BTs. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, eu já divaguei demais. Tá ótimo. Deise, por favor. Alexandre, a gente queria agradecer muito a sua apresentação. Em pouco tempo você fez um painel imenso de onde começamos e para onde estamos indo. Foi muito bom, obrigado pela sua participação novamente. E espero que você tenha sucesso também aí no próximo lançamento que vem aí a seguir na sua agenda. Uma pena que você não possa ficar até o final, mas você vai chamado outras vezes para estar com a gente. Com certeza, eu continuo à disposição. A Sara, na minha apresentação, eu fui presidente do portfólio de biotecnologia de 2014 a 2020. Agora eu assumi a chefia
aqui do Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Por isso que eu fui intimado ali pelo Ministério para participar dessa reunião agora. Então, eu fico à disposição, continue um bom evento aí, me desculpem, mas eu continuo à disposição de vocês, tá? Vou sair para entrar no outro. Abraço! Obrigada, doutor. Abraço. Obrigada, Alexandre. Bom, então agora nós vamos continuar a nossa programação, certo? Dando então, chamando o Dr. Gustavo, que vocês já estão vendo, ele é biólogo pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, doutor em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP, e um período de pesquisas na Saban Research Institute, do Children's Hospital de Los Angeles, que é vinculado ao Keck School of Medicine da Universidade de Southern California. Ele ocupou a posição de especialista de regulamentação da Monsanto do Brasil, de 2013 a 2017, e nesse ano, 2017, ele fundou e atuou até 2020 como CEO e consultor do Chorus, uma consultoria em comunicação científica. Ele foi também idealizador do projeto Prometheus, cujo objetivo foi aumentar as chances da felicidade profissional de alunos do ensino médio, graduandos e pós-graduandos, isso em 2017. Foi diretor financeiro do Pint of Science Brasil, 2018-2019, e atualmente ocupa a posição de gerente de assuntos científicos regulatórios no Brasil pela Bayer Crop Science. Doutor Gustavo, agora o microfone é seu. Muito obrigado, doutora Daisy. Agradeço pela introdução. Eu vou começar a compartilhar minha tela, só peço a gentileza de confirmar se vocês conseguem visualizar. Sim, doutor. Sim, estamos vendo. Ótimo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado à Força Tarefa de Biotecnologia e ao USP Brasil pelo suporte e organização para a gente poder ter essa série e 2 encontros para falar sobre esses assuntos que são super relevantes para o nosso país, mas também para o mundo, né? Biotecnologia e agricultura. Então é um prazer poder estar aqui hoje. E a gente teve essa pequena alteração de sequência aqui, então só para confirmar que agora eu vou, para quem, caso alguém tenha chegado depois do início, né, eu vou tratar agora do cenário mundial de biotecnologia, com enfoque principalmente em agricultura, que é o tema principal do nosso evento, mas a gente também toca em alguns pontos relacionados à saúde. Então, só uma questão solicitada pelo Wilson, né, de declaração de conflito de interesses, então, deixando claro, a Daisy já fez a introdução, mas hoje eu ocupo essa posição de assuntos científicos regulatórios na Bayer Crop Science do Brasil. E eu queria começar minha apresentação lembrando a gente de um ponto bastante importante, né? Quando a gente fala sobre agricultura e biotecnologia, essas 2 áreas não são novidades para a gente, né? O homem vem lidando com essas áreas há pelo menos 12 mil anos. Isso aconteceu quando ele teve uma etapa muito importante na vida da sociedade naquela época, em que a gente deixou de ter comportamento caçador-coletor e a gente passou a se estabelecer em pequenas comunidades. Foi a chamada primeira revolução do Neolítico, Revolução do Neolítico ou Primeira Revolução Agrícola. E o que aconteceu, né? Por que o homem conseguiu fazer isso e passar a se aventurar por outras áreas, explorar outras atividades? Porque ele passou a domesticar plantas e animais que, com isso, passavam a produzir insumos que ele poderia utilizar localmente. Então, já eram as primeiras atividades agrícolas super rudimentares. E se a gente for pela definição de biotecnologia, que é você fazer uso de um conhecimento aplicado para gerar produtos ou serviços, utilizando seres vivos, né, organismos biológicos, isso também já eram os primórdios da biotecnologia, também bastante rudimentar. Alguns milênios depois, nós começamos a produzir pão, vinho, cerveja, então aí já usando micro-organismos para chegar em características desejadas para a produção de alguns alimentos. Mas o importante é lembrar que naquela época o homem não tinha noção do que era gene, DNA e como essas características estavam sendo governadas por esses elementos no nível molecular. Era tudo nesse nível mais macroscópico. Então, ele via uma planta parental, né, cruzava 2 organismos parentais e via que a descendência poderia carregar algumas das características que eram de interesse para ele.
Isso foi bastante importante, e ainda é bastante importante até os dias de hoje, é o que a gente chama de melhoramento genético convencional por cruzamento convencional, em inglês é o termo plant breeding, e aqui estão alguns exemplos, até alguns mais recentes, que mostram a importância disso. Então, você pega um exemplo aqui de uma melancia 350 anos atrás, ela era bastante diferente do que a gente tem para essa fruta hoje. O milho é um outro exemplo bastante importante, o ancestral dele é o teozinto. Ele era uma espigueta de difícil acesso, poucos grãos, 8 grãos no máximo por cada espiga, e hoje a gente tem espigas que chegam a 400, 600 grãos, ou seja, a gente tem uma melhoria de produtividade e também de acesso nutricional a esse tipo de alimento. E um outro exemplo aqui, a planta da mostarda, que foi sendo também selecionada e modificada para gerar diferentes tipos de vegetais. Aqui só um dos exemplos é o brócolis atualmente. Então isso ainda continua sendo importante nos dias de hoje, e esse conhecimento milenar ele veio junto com outros mais recentes que ajudaram a gente a refinar o entendimento desse processo de como os organismos poderiam ser benéficos para nós. E nós temos figuras muito clássicas que ajudaram a gente a ter esse melhor entendimento, como Darwin, com alguns aspectos relacionados à seleção natural, ou seja, como os organismos foram selecionados para terem as características que têm, quais as pressões que foram envolvidas nesse processo natural de seleção, Mendel com conhecimentos e os famosos experimentos das ervilhas, que todo mundo provavelmente viu na escola, já colocando mais luz sobre os aspectos de hereditariedade. Então, como essas características passavam a ser herdadas nas gerações futuras. Então, esse tipo de conhecimento, agregado a outros mais relacionados a práticas agrícolas, permitiram saltos muito importantes no desenvolvimento de novas culturas e novas práticas de uma forma geral. Então, aqui um exemplo disso é a terceira revolução agrícola. Eu falei da primeira lá, né, do Neolítico, 12 mil anos atrás, não vou tocar na segunda hoje, mas a Revolução Verde, que é essa terceira revolução agrícola, ela aconteceu, principalmente, os principais achados iniciais foram na primeira metade do século XX, e isso significou uma combinação de vários conhecimentos, né? Aqui a gente está falando da seleção de alguns cereais que tinham maior produtividade, sementes híbridas, melhor infraestrutura para irrigação, uso de fertilizantes sintéticos, defensivos sintéticos, e como tudo isso de uma forma combinada, em boas práticas, levou a um aumento de produtividade bastante importante. Eu vou ter um slide que vai exemplificar isso de forma visual também importante. E aqui a gente tem quem é considerado o pai da Revolução Verde, né? Norman Borlaug, que encabeçou a frente dessa área e ganhou o Prêmio Nobel em 1970 por conta dessas conquistas e dessas contribuições, e atribui-se a ele que 1 bilhão de pessoas teriam sido salvas por terem acesso ao alimento devido a essas contribuições. Então, aqui a gente começa a ver uma confluência de várias áreas que mostram os benefícios da gente avançar em ciência, tecnologia, pesquisa, que dá resultados muito positivos. Em paralelo, a gente tem também na década de 50 uma publicação super importante, que é como a gente passava a entender melhor a estrutura do DNA, aquela molécula que, de forma geral, para a grande maioria dos seres vivos, é a principal responsável por dar as características e por permitir que elas fossem herdadas. E com esse melhor entendimento dessa molécula, novas oportunidades se abriram dentro de biotecnologia. Uma delas é uma área que se chama tecnologia do DNA recombinante, que nada mais é do que você conseguir manipular, recombinar pedaços de DNA para alterações de características. E o Dr. Alexandre já trouxe aqui alguns exemplos, que são justamente os que eu coloquei aqui. Então, de forma geral, a gente tem aplicações em várias áreas, mas focando aqui mais em saúde e agricultura, um dos exemplos bastante clássicos é da insulina humana. Então, com essas ferramentas de biologia molecular, a gente passou a conseguir isolar o gene da insulina humana e colocar esse gene dentro de uma bactéria para produção em larga escala. Isso foi lançado comercialmente pela primeira vez em 1982 pelo laboratório Lilly e hoje ainda salva e ajuda na melhoria de qualidade de vida de várias pessoas. Então, por definição, uma bactéria produzida por uma metodologia transgênica
que gera um fármaco de uso bastante importante. E da mesma forma, analogamente, a gente tem, por exemplo, uma planta, como a soja que é colocada aqui, que pode passar a ter a característica de resistência a herbicida, tolerância a herbicida, resistência a inseto e outras características de interesse agronômico. E cada vez mais, só porque a gente não pode deixar de falar, a gente vê esse momento em que a gente começa a olhar para todo esse conhecimento da parte mais natural do que a gente chama de biologia ou biotecnologia, como uma ciência natural, e passa a olhar para a ciência de dados. Então, como que essas duas grandes áreas se encontram, a gente consegue evoluir ainda mais, refinar ainda mais quando o assunto é biotecnologia moderna. E agora vamos contextualizar um pouco mais no cenário atual de agricultura e os desafios que a gente tem pela frente. Então, um ponto importante quando a gente olha para a biotecnologia, você pode pensar, tá, por que a gente fala tanto de biotecnologia para a agricultura? Então, vamos olhar primeiro para um problema importante que a gente tem, que é como a gente garante segurança alimentar para todo o planeta. E o que é segurança alimentar? Então, se a gente for pela definição da FAO, é uma instituição pertencente à ONU que olha para alimentação e agricultura, a gente tem essa definição, né? É uma situação, é um momento, é um estado em que todas as pessoas, a todos os momentos, têm acesso físico e econômico a uma alimentação que é suficiente, segura, nutritiva, que atende a necessidades nutricionais e preferências alimentares, visando chegar no fim a uma vida ativa e saudável. E eu quis colocar essa frase, né, a ideia não é ficar aqui a gente decorando ela, mas para a gente ter uma noção de quantas esferas isso compreende, do quão complexo isso é algo multifatorial. Então, várias soluções e várias ferramentas e abordagens são necessárias para que a gente consiga fazer isso. Em paralelo, existe algo que a gente chama de o paradoxo da agricultura, que é qual? A gente tem uma população, como a gente sabe, crescente, expectativa de, em 2050, chegar em 9,8, 10 bilhões de pessoas, talvez 11 bilhões de pessoas em 2100. Isso vai significar, junto com outras mudanças, alterações em aspectos econômicos e de hábitos mesmo, com relação à alimentação, inclusive, então, aumento por demanda por alimentos para seres humanos, animais, por biocombustível, aumento da demanda por carne, proteína animal, considerando o fato de que a gente hoje já perde, já não consegue utilizar 1/3 de tudo que a gente produz de alimento. Então, a importância da gente olhar para a cadeia de produção da melhor forma possível e ao longo dela, né? Não só apenas numa parte. Além disso, a gente tem mudanças climáticas, que a gente sabe que vão ter um impacto importante. É previsto que, por questões de disponibilidade de água, variação de temperatura, exista uma redução de 17% na nossa capacidade de produção, ou seja, se a gente não fizer nada, a gente vai perder 17% de produtividade. E, além disso, o fato de que a ideia não é a gente ampliar a área agriculturável, né? A gente tem, pelo contrário, menos área disponível para poder produzir. Então, a biotecnologia ela entra como uma das ferramentas que vem para ajudar nessa complexidade toda. Então, como que a gente consegue produzir mais de forma sustentável? E essa é uma palavra bastante importante quando a gente olha para o futuro, sem dúvida. E voltando um pouquinho para o histórico e para a parte mais científica que eu gosto e que talvez muitas pessoas gostem aqui, a gente tem em 1983 3 publicações científicas bastante importantes nessa área de ciência de plantas de uma forma geral, que foi quando 3 grupos independentes tiveram esses artigos publicados mostrando que foi possível você pegar um gene de um outro organismo e expressar ele, ter ele presente, ativo, estável, expressando dentro de uma planta. Isso já tinha sido feito para micro-organismos, no caso da insulina, na verdade, antes do lançamento comercial, em 78, esse achado já foi feito, e aqui, finalmente, a gente tinha para a planta. Inclusive, os pesquisadores principais aqui, que são esses 3 colocados na foto, ganharam em 2013 o World Food Prize, que é considerado o prêmio Nobel dentro de alimentação, de agricultura, por conta das suas contribuições nessa área. E o que significaram essas publicações e, claro, todo o desenvolvimento que veio depois delas, né? O que a gente conseguiu fazer? Então, vamos voltar um pouquinho lá no nosso cruzamento convencional, aquilo que os nossos ancestrais lá do Neolítico faziam. Então, como eu comentei, eu vou pegar o pointer aqui, deixa eu ver se eu consigo... como eu comentei antes, como que era feito, né? Então, análise daquelas características macroscópicas, né, a olho nu,
você tinha a planta com aquelas características macroscópicas A, características macroscópicas B, por detrás de tudo isso estavam genes que estavam dando essas características, e quando você cruzava esses dois organismos, você carregava um gene de interesse que você poderia ter, mas também vários outros genes que não necessariamente eram interessantes para você, inclusive aqueles que talvez não fossem interessantes e fossem talvez prejudiciais para uma característica agronômica que você quisesse. Com esse avanço dentro de tecnologia do DNA recombinante, biologia molecular, biotecnologia de uma forma geral, a gente passa a conseguir ir em um organismo doador, né, que tem um genoma, um conjunto de genes que poderiam ser doados, pegar especificamente um gene de interesse e colocar de forma muito mais direcionada numa planta-alvo, de forma mais específica. Então, isso permitiu acelerar processos, permitiu que a gente chegasse em características que provavelmente a gente conseguiria por cruzamento convencional de alguma forma, de uma forma mais rápida, mas também aquelas que poderiam ser obtidas pela obtenção de um gene de uma outra espécie, gerando um OGM, um organismo geneticamente modificado, que seria um transgênico nesse caso, se ele possui uma região de DNA, uma sequência de DNA de um organismo de uma outra espécie com a qual ele naturalmente não cruza na natureza. Então, o que isso trouxe de algo interessante junto com as outras tecnologias dentro de agricultura? E aqui é aquele slide que eu falei que eu ia referenciar, trazer junto com o que cruzamento convencional ajudou. Então, o que é essa foto? Essa foto é de um plantio verdadeiro, em que a gente tem todas essas áreas, então em cada uma dessas colunas aqui que você está vendo, todas essas áreas elas têm a mesma capacidade produtiva, 250 quilos de produtividade, no caso de milho. A questão é que você, na década de 40, precisava de uma área muito maior para poder produzir o mesmo que hoje a gente aqui em 2019 consegue produzir. Você tem praticamente quase 10 vezes, olhando para um futuro próximo, 10 vezes, você tinha em 1940, 10 vezes mais a necessidade diária do que você tem hoje. Então, com isso, a gente vê que aqui revolução verde, adoção de novas práticas, biotecnologia e tudo que está por vir de agricultura digital, por exemplo, contribuindo para que a gente seja mais útil, eficiente, use menos terra, menos recurso, menos insumo para poder produzir a mesma coisa. E quais, então, as vantagens, voltando agora o enfoque para a biotecnologia de fato de plantas, né? Biotecnologia moderna, ou seja, não aquele cruzamento convencional do neolítico, mas depois do advento de tecnologia do DNA recombinante. A gente tem diferentes vantagens que vêm do uso dessas culturas, como aumento de produtividade, como já foi comentado, maior segurança ambiental, alimentos mais nutritivos, redução de custo de produção, aumento de lucratividade para propriedades, para grande e pequeno produtor em países, principalmente em países em desenvolvimento. Eu vou trazer um estudo rápido falando sobre isso. E, certo, eu estou falando um monte de coisa muito bacana sobre a OGM, mas a gente tem algo que mostre que isso funciona, que isso é bom, que é seguro, a gente ir por esse caminho, optar por biotecnologia para resolver esses grandes desafios que a gente tem na agricultura, e a gente tem um histórico que mostra que sim, que adoção de biotecnologia, ou seja, gerar OGM, transgênico e o que está por vir dentro de edição gênica que vem complementar com transgenia toda essa área de agricultura, mas também além para a saúde, é algo muito bom de ser feito. Então, a gente tem diversos estudos, eu não vou aprofundar neles aqui, acho que em 25 minutos não é o objetivo, mas só para deixar claro para vocês que a gente tem estudos como esse de 2013, analisando mais de 1.700 trabalhos, uma publicação da National Academies of Sciences, Engineering and Medicine dos Estados Unidos de 2016, olhando para mais de 900 estudos, concluindo por não haver risco, ou na comparação com a contraparte convencional, não há um risco aumentado para alimentação quando você consome OGMs. Esse estudo focado em milho nos Estados Unidos, que é uma meta-análise, ou seja, um estudo que se correlacionaria com um alto nível de evidência de 21 anos de dados de campo, trazendo conclusões super positivas com relação a aspectos agronômicos, de impacto no meio ambiente, características toxicológicas, e outros estudos que olham para aspectos socioeconômicos e ambientais que são bastante interessantes, AISA 2018, e bem recentemente uma nova publicação do Brooks and Barfoot, que é uma publicação bastante tradicional, tem uma série histórica, assim como a da AISA, que olha também para questões de aspectos ambientais e socioeconômicos.
E aqui, para pegar um deles, eu vou falar desse AISA, só highlights muito rápidos, que são, primeiro, a taxa de adoção, né, de biotecnologia ao longo do tempo. Então, se a gente vai de 96, quando é considerado um ano marco para a gente ter as primeiras liberações comerciais de maior escala e impacto de OGMs, e chegando até 2018, a gente vê aqui a taxa de adoção representada pela área cultivada no mundo. Tá? Então, lembrando que essa seção está falando de mundo. Então, a gente tem aqui hoje chegando em 190, passando de 190 milhões de hectares. Um aumento de mais de 10 vezes ao longo desse período de tempo. Tá? E mostrando também que esse resultado vindo desse somatório, ele tanto se dá em países em desenvolvimento quanto países já desenvolvidos. E, inclusive, na história, isso vem aumentando principalmente em países em desenvolvimento, 54% colocado aqui, ou seja, o agricultor reconhece o valor e os países, de uma forma geral, reconhecem o quão valioso é a adoção de biotecnologia. E um outro highlight aqui desse trabalho são alguns números, né? Então, legal, a gente está falando de sustentabilidade, de impacto no meio ambiente, socioeconômico, o que isso significa? Então, alguns exemplos rápidos: aumento de produtividade representado em valor de fato econômico, de uma forma geral para a agricultura, conservação de biodiversidade por economia de área plantada, já que a gente consegue produzir mais, diminuição do uso de defensivos de uma forma geral, de insumos agrícolas de uma forma geral, redução de emissão de CO2 e um ponto extremamente importante, redução de condições de sofrimento por conta de falta de recurso econômico ou de falta de acesso à alimentação de famílias que fazem uso dessas tecnologias e podem trazer isso para os seus países. Então, esse é um exemplo, eu sugiro que vocês dêem uma olhada nesse estudo, você consegue acessar gratuitamente o infográfico e o sumário executivo também. E aqui eu trago uma curiosidade para fazer um quebra-gelo antes da gente passar para a parte final aqui da apresentação, que é algo que eu acho super interessante falar quando a gente tem essas oportunidades, que a gente fala bastante de transgenia, né? Lembrando que transgênico é um tipo de OGM, nem todo OGM é transgênico, mas todo transgênico é considerado um OGM, dependendo da denominação que você faz, mas que transgênicos naturais também existem. E isso foi comprovado por um artigo de 2015 que mostrou que diversas variedades, aproximadamente 300 variedades de batata doce da Europa, elas continham um pedaço de DNA de um organismo de uma outra espécie. Então, transgenia, por mais que seja algo que está dentro do contexto de biotecnologia, ela pode acontecer naturalmente se a gente for por essa definição da palavra, que é transgênico é aquele organismo que possui um gene, uma sequência de DNA de um organismo de uma outra espécie. Então, é algo que a grande maioria das pessoas não sabe, não conhece. Desculpa, 5 minutos, Daisy? É isso, acho mesmo. Que sim, né? Tá bom, Isso, obrigado, sim. obrigado. Bom, o doutor Alexandre já tocou nesse ponto, mas eu acho que é sempre, não é sempre importante, né, mas é bastante recente, é legal a gente relembrar dessa conquista por duas pesquisadoras, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, que no início do mês foram laureadas com o Prêmio Nobel em Química justamente pelas suas contribuições na área de edição gênica, né, que é como eu comentei, dentro de biotecnologia ou de biologia molecular, são novas ferramentas moleculares para a gente poder, de forma extremamente precisa, fazer modificações no DNA, no material genético, que vem na forma de tecnologias que vão se somar, se complementar a OGMs de forma dos mais clássicos e tradicionais que a gente conhece. E aqui não é para assustar ninguém, tá, com esse slide, mas isso é uma revisão interessante do ano passado, que mostra algumas ferramentas já existentes, então CRISPR, né, que foi principalmente o que permitiu que elas avançassem nessa área, não é a única, né, existem outras, o Dr. Alexandre comentou delas, mas a combinação das várias ferramentas de edição gênica permite diferentes modificações genéticas no genoma de organismos, de vários organismos, e quando a gente olha para culturas geneticamente modificadas especificamente, isso se traduz em várias características que podem se somar ao que a biotecnologia já vem fazendo ao longo das décadas. E uma curiosidade bastante, sei lá, eu ia falar interessante, é que esse prêmio Nobel atribuído a elas hoje vem em paralelo a
o Prêmio Nobel da Paz, que foi dado para o World Food Program. E isso aconteceu exatamente 50 anos depois que o Norman Borlaug ganhou o Prêmio Nobel pelas suas conquistas com a terceira revolução agrícola, a Revolução Verde. Então, a gente vê como existe uma convergência de áreas, né? E cada vez mais é importante a gente considerar os vários conhecimentos e as várias áreas da ciência, o que elas têm para contribuir para o desenvolvimento da humanidade, seja para a agricultura ou seja para a saúde. E a minha mensagem final, ela é uma mensagem mais genérica, eu vou chamar de licença científica aqui, emprestando de licença poética, mas é para a gente pensar na importância da ciência. Aqui, esse modelo dessa pirâmide é chamado de pirâmide da sabedoria. Ele é bastante antigo, ele é de 89, tá? Mas eu sinto que ele traz um conceito que é bastante útil nos dias de hoje, em que a gente vive a era da informação, a gente é bombardeado por informação, muitos dados sendo gerados, né? E dado é algo que pode ser gerado através da aplicação da ciência, da metodologia científica, né? Como resultado de experimentos, por exemplo. E esses dados gerados, eles podem levar, uma vez processados, a conclusões que ampliam a combinação de informação que a gente tem e ampliam o nosso conhecimento. E esse conhecimento, se ele é bem aplicado, ele pode nos levar a decisões mais sábias. Então, vejam a importância da gente zelar por esse nível da pirâmide. Imagina se você tem dados aqui que são comprometidos, deturpados, alterados, se você não trabalha com aspectos de integridade científica, com boas práticas de laboratório, enfim, as várias derivações dentro do que a gente chama de uma ciência de boa qualidade, você pode estar comprometendo toda essa pirâmide de uma forma que ela não se sustenta, de uma forma que essas decisões elas deixam de ser sábias. Então, cada vez mais é importante a gente reforçar como ciência de qualidade é algo que é necessário para a gente seguir da melhor forma possível nessa empreitada de biotecnologia, de agricultura, em todas as áreas das ciências da vida. Com isso, então, eu termino a minha apresentação. Agradeço de novo a presença de todos, a Força Tarefa de Biotecnologia, o Wilce. Deixo aqui esse QR Code, se você quiser usar seu celular para se conectar comigo no LinkedIn. E abro agora para perguntas e estou à disposição. Obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Foi muito bom ouvir aí esse cenário todo que você nos apresentou. E já temos algumas perguntas, eu vou tentar englobar algumas delas em um pouquinho grande. A biotecnologia, você me escuta bem, né? Sim, escuto bem. Então, tá bom. A biotecnologia aplicada à saúde vem sendo mais bem aceita pelo público, uma vez que os benefícios aparecem mais diretamente ligados ao próprio consumidor, ao interesse de cada um. Já na aplicação para a agricultura, parece que isso não vem acontecendo. Então, tem dois pontos. Primeiro, como que você vê se as empresas estariam oferecendo em breve culturas onde as melhorias vão ser mais diretamente para o consumidor final, tipo uma melhoria nutricional? Isso é um ponto da pergunta. O segundo ponto é se os produtos agrícolas que são transgênicos, se eles vão direto para alimentação, vão ser ofertados in natura, ou se eles vão ser processados para depois ser consumidos, se há uma diferença de percepção do consumidor. Obrigado, Deise, obrigado pela pergunta. Então, com relação à primeira parte, sim, já existem produtos que têm essa proposta. Um exemplo de trazer, por exemplo, um melhor perfil para o consumidor final, que é, por exemplo, o exemplo de uma soja que tem um melhor perfil de ácido graxo. Então, isso sim é uma das características que biotecnologia, modificação genética pode contribuir, mas eu lembro que, eu relembro que as características já mais conectadas com o campo, né, ou com o agricultor,
sem dúvida o consumidor final ele também se beneficia disso. Eu entendo que não é tão direto, né? Eu acho que esse é o ponto, mas sem dúvida todos nos beneficiamos dos impactos ambientais e outros que vêm da adoção de biotecnologia. Com relação à segunda parte, a segunda pergunta sobre processamento, é importante a gente ter uma divisão, né? São realmente áreas diferentes. Você ter um OGM que é utilizado na alimentação é algo, e daí, do ponto de vista de segurança, a gente tem esse histórico robusto de que, na comparação, não existe nenhum risco real associado ao consumo de OGM, não tem nenhum caso relatado, reportado, pelo contrário, a gente só vê benefício, e esse produto, derivado de biotecnologia, ele pode ser processado ou não processado, consumido in natura ou não. E daí, realmente, é a percepção pública com relação ao processamento de alimentos ser algo positivo ou não, e como é importante se trabalhar também em ciência, em pesquisa, em estudo que vá para elucidar esse aspecto para a população, e outra coisa é a percepção sobre modificação genética versus convencional, versus orgânico até. Então, só é importante a gente ter isso separado, por mais que estejam na mesma grande área de alimentação. Muito bom. A próxima pergunta que a gente recebeu aqui da audiência é sobre impacto ambiental dos transgênicos. Então, o participante pergunta assim: qual o impacto ambiental do cultivo dos alimentos transgênicos? Muito se difunde na mídia que o desmatamento é causado pela agricultura, principalmente a monocultura de grãos para alimentar animais. Você comenta sobre isso, por favor? Obrigado, Sara. Obrigado pela pergunta. Justamente alguns dos estudos que eu comentei, esse do Isaac que eu citei, o que a gente tem de dado vindo do uso histórico de cultura derivada de biotecnologia, aponta justamente para o contrário, que a gente consegue ser mais sustentável, inclusive com relação a esses aspectos de uso de terra, né, que significaria a gente precisar usar mais terra se a gente não tivesse biotecnologia em mãos, ou seja, a aplicação de biotecnologia contribui para que a gente consiga produzir mais numa menor área. E aqui no Brasil, a gente tem, em particular, uma agricultura que é muito sustentável, muito bem sustentável. Então, a gente tem hoje, destinado para agricultura e pecuária, a gente utiliza da área do nosso país 33%, algo nessa linha. E para cultivo, para agricultura de fato, sem considerar outras produções, a gente usa um pouco mais de 7%. E a gente preserva ou protege 66% da área do nosso país. Olhando para o Brasil como o país que na representatividade que tem para a produção de alimentos no mundo, isso é uma forma, um sistema produtivo bastante sustentável, inclusive com relação à área utilizada. Então, e a biotecnologia vem como uma das ferramentas que contribui para isso. Tá? Então, é justamente na linha contrária, de que utilizando biotecnologia a gente conseguiu economizar a área de cultivo. Respondi a pergunta, Sara? Acho que foi nessa linha, né? Sim, exatamente. Eu vou fazer mais uma aqui, depois eu devolvo para a minha colega Daisy. A próxima pergunta é sobre segurança alimentar, foi um dos pontos que você abordou na sua apresentação. Você acredita que seria possível assegurar a segurança alimentar para a população mundial sem a biotecnologia? Sem biotecnologia, não. E daí, claro, eu estou entendendo que a pergunta é focada para a biotecnologia moderna, OGM, do ponto de vista moderno que a gente entende, né? Lembrando que eu não vejo como sendo possível, e a gente tem que considerar vários elementos, né? Esse acesso a uma condição de segurança alimentar diz respeito a acesso econômico, diz respeito a isso ser sustentável num tempo que seja viável. E biotecnologia ela entra como uma das ferramentas, como uma das formas de garantir isso. Ela não é a única. Existe espaço para produção orgânica, existe espaço para produção que não faz uso de OGM, sem dúvida. Mas, com certeza, a aplicação de biotecnologia é algo que contribui para a gente estar mais próximo de uma condição de segurança alimentar para cada vez mais pessoas. Acho que está no mudo, Sara. Ah, tá. Ok. Agora eu passo para a Daisy, que tem mais algumas perguntas aqui dos participantes para você. Pois
nós estamos aqui controlando o tempo e as perguntas, né? Então, nesse momento, eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder atender ao tempo que nós temos disponível. Obrigado, Gustavo, por todas essas considerações que você está fazendo. E a última pergunta é a seguinte: a avaliação da segurança de um produto originário da biotecnologia passa por regulamentação. E a regulamentação é muito diferente da dos produtos que não são de origem da transgenia, né, que é o assunto principal, apesar que nós temos também aí essas novas tecnologias consideradas, mas como que é a maior diferença, se é que existe? Essa é a pergunta. Obrigado, doutora Daisy. Sim, é diferente no sentido de que alimentos derivados de biotecnologia, transgênicos ou genes, eles são os alimentos mais regulados do mundo. Hoje não existe tanto estudo relacionado à segurança alimentar de uma categoria, uma classe de alimentos, como existe para a OGM. Então, sim, é diferente nesse sentido. O que chega no mercado, o que é aprovado pelas diferentes agências de regulamentação do mundo, e de novo, o CTN-Bio no Brasil é uma referência nesse tema, comprova consistentemente, a gente tem mais de 20 anos de uso, que esses produtos são seguros para alimentação humana e animal. E para o meio ambiente, né? Os estudos eles são compreensivos o suficiente para olhar também além de só segurança alimentar, mas sim para a segurança alimentar, consistentemente a conclusão de corpos técnicos, pesquisadores, cientistas que são especialistas na área é de que são seguros para alimentação. E para você entender um pouco mais sobre esse ponto, eu aproveito para fazer o gancho para o webinar da semana que vem, na quinta-feira, às 7 horas, em que justamente a gente vai ter o presidente da CTN-Bio hoje, o Dr. Paulo Barroso, e a doutora Patrícia Fernandes, que também é membro da CTN-Bio, falando justamente sobre os aspectos de biossegurança e análise do risco de produtos derivados de biotecnologia. Então, essa pergunta ela é super pertinente para o gancho para a semana que vem. Se você tem interesse, aconselho que você esteja aqui daqui a uma semana. Perfeito, Gustavo. Aliás, Gustavo, desculpa, só uma... às 17 horas. Perfeito, claro. 17 horas. Eu falei outro horário, desculpa. Você falou 7. É às 17. Desculpa, gente, 17 horas, pelo amor de Deus. Bom, do meu ponto, em meu nome, né, em nome do grupo, eu agradeço a sua apresentação, a sua paciência, né, para responder as perguntas. Sara, deixo com você as últimas palavras. Não, também agradeço, doutor Gustavo, pela apresentação. Foi excelente, muito conhecimento compartilhado aqui. Agora passo a palavra para a Flávia para fazer o fechamento do evento. Obrigada. Obrigado, Sara. Eu também gostaria de agradecer a Sara pela excelente coordenação e a Daisy também, e aos palestrantes também, ao Gustavo e ao doutor Alexandre. Eu acredito que foi realmente excelente as duas apresentações e gostaria de contar com vocês para o próximo evento, na próxima semana, como o Gustavo falou, às 17 horas. Boa tarde a todos e espero que tenham gostado do webinar. E só mais um lembrete, esse webinar ele fica gravado, ele vai ficar disponível na nossa página do YouTube. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde.